As criptos de DeFi são uma das mais importantes do mercado cripto e mesmo assim elas só vêm se desvalorizando nos últimos meses. Você quer entender tudo o que está acontecendo com esse setor e se elas podem voltar a se valorizar? Não se esquece de já deixar o seu like aqui embaixo e bora pro vídeo que eu vou explicar tudo sobre esse setor. Mas antes de começar o vídeo, você deve conhecer a Uniswap, que é a principal cripto de DeFi do mercado atualmente. Se você quer entender se ela tem potencial de valorização ou se você investe e quer entender um pouco melhor como ela funciona, eu vou deixar aqui embaixo o nosso relatório 100% gratuito explicando tudo sobre a Uniswap. Então pausa esse vídeo um pouco, clica lá embaixo e baixa esse relatório. E agora que você já conseguiu acessar esse relatório lá no seu e-mail, bora pro vídeo. Então desde ali do final de 2021, a maioria dessas criptos de DeFi tem se desvalorizado. E a grande razão para essa desvalorização é que elas não têm uma demanda tão grande, porque a maioria desses tokens só servem para cumprir uma função que a gente chama de governança. A governança, basicamente, te dá o direito a votar propostas de melhoria e de atualização de um determinado protocolo. E ela acaba não gerando todo esse potencial de valorização nesses tokens. Mas afinal de contas, por que essas criptos de DeFi só cumprem a função de governança? Então, duas das funções que as criptos de DeFi poderiam ter que ajudariam esses tokens a se valorizarem são a função de tokens de utilidade, que significa que esses tokens eles teriam um papel dentro do funcionamento do protocolo, como por exemplo dar acesso a taxas mais baratas para utilizar a DEX. E uma segunda alternativa seria esses tokens oferecerem dividendos, pegarem uma parte da receita que o protocolo gera e dividirem para todos os investidores, como se fossem as ações de uma empresa. E afinal de contas, se essa solução é tão óbvia, aparentemente, se é só esses tokens eles terem uma dessas duas utilidades a mais que faria com que eles se valorizassem no mercado, por que as DeFi majoritariamente continuam tendo só essa função de governança e de dar acesso às votações que acontecem no protocolo? Tudo isso tem relação com um problema chamado de capital mercenário. Mas para poder falar mais dele, porque que ele pode ser o melhor amigo e o pior inimigo das DeFi, a gente precisa dar um passo para trás e entender um pouco melhor como as DeFi funcionam. As DeFi são criptos de finanças descentralizadas. A grande proposta delas é conseguir realizar operações financeiras sem ter uma terceira parte envolvida, porque essa terceira parte poderia cometer erros ou até mesmo ser maliciosa e propositalmente interferir nessa operação. Por exemplo, se uma pessoa quer emprestar dinheiro para outra, ela não faria isso através de um banco. Ela usaria um protocolo DeFi para poder se comunicar diretamente com essa pessoa que está pegando o empréstimo. Assim você cortaria taxas que estão no meio do caminho e também transformaria a operação em mais transparente e eficiente em termos de capital. Só que essa proposta das DeFi de serem finanças descentralizadas também paga o seu preço. Se um banco ou um governo estivessem realizando essa operação financeira, eles provavelmente teriam liquidez própria. Isso significa ter um grande volume de dinheiro e de bens financeiros dentro de casa para poder conseguir realizar operações de troca de bens e operações financeiras com maior facilidade. No caso das DeFi, como elas são descentralizadas, elas não possuem liquidez própria. E por não possuírem liquidez própria, as DeFi acabam pagando um preço muito alto, que é ficar refém do capital mercenário. Sabe quando você está procurando um pool de liquidez ou você já escutou falar de yield farming dentro do mercado cripto? Isso significa basicamente prover liquidez para um protocolo DeFi. Então você pega o seu dinheiro e empresta ele para o protocolo em troca de algumas taxas de remuneração. Sem esse dinheiro que está sendo emprestado, os protocolos DeFi simplesmente não conseguem funcionar, porque eles não possuem esse dinheiro próprio. Afinal de contas, eles são descentralizados. E existe um tipo de capital chamado capital mercenário, que é o dinheiro que fica migrando de DeFi para DeFi, sempre procurando aquela que vai oferecer os melhores rendimentos. Para poder atrair esse capital, as DeFi acabam ficando reféns e tendo que emitir muitos tokens. Só que chega uma hora que essa emissão de tokens fica tão grande que o token acaba inflacionando e essa cripto vai se desvalorizar no mercado. Isso é o que a gente chama de ciclo de liquidity mining. Quando uma solução começa a emitir vários tokens no mercado para atrair usuários, isso é chamado de liquidity mining, só que ele gera um ciclo malicioso. No começo, ele é muito bom, porque ele atrai o capital mercenário.
Mas em algum momento, como eu disse, ele acaba inflacionando demais, essa cripto fica insustentável e aí o capital mercenário migra para outra solução, porque ele não quer mais aquele token que está desvalorizando tanto. E esse capital mercenário é o que impede as finanças descentralizadas, no final das contas, de criarem uma outra função dos seus tokens, que são aquelas que eu disse lá no começo. Elas não conseguem entregar taxas para os detentores do token, para os investidores deles, e também não conseguem se transformar em tokens de utilidade, porque isso exigiria, em algum momento, tirar a remuneração que está indo lá para os provedores de liquidez. Basicamente, a prioridade do protocolo DeFi não é com os investidores dele, é com os provedores de liquidez que fazem ele funcionar para os usuários. Se em algum momento um protocolo DeFi tentar, ao mesmo tempo, tirar uma remuneração para o investidor e também remunerar o provedor de liquidez, as taxas provavelmente vão ficar mais caras para o usuário, e aí o usuário vai procurar outro protocolo DeFi. E basicamente esse é todo o problema de não ter liquidez própria, que faz com que os tokens DeFi não consigam remunerar os seus investidores, consequentemente não consigam criar funções além de governança e tenham se desvalorizado tanto nesses últimos meses. Mas será então que as criptos de DeFi estão perdidas e elas sempre vão ficar desvalorizando porque não vão conseguir remunerar os seus investidores ou criar mais funções para os seus tokens? Na verdade, pode não ser bem assim. Uma coisa muito importante da gente notar no mercado cripto é que novas tecnologias estão surgindo o tempo todo e dessa maneira sempre acontecem inovações que podem solucionar problemas que a gente achava que não iam ser solucionados nunca. No caso desse problema do capital mercenário das DeFi, o protocolo Olympus DAO já tentou solucionar esse problema criando um marketplace descentralizado em que os protocolos de finanças descentralizadas seriam capazes de comprar sua própria liquidez. No final das contas, isso acabou não dando tão certo por causa de outros riscos internos que estavam atrelados ao Olympus DAO. Mas esse tipo de ideia dá uma noção pra gente que o capital mercenário é um problema que pode sim ser solucionado no futuro. E nesse momento, a melhor maneira de se preparar para o futuro do mercado DeFi é encontrar quais são os times de desenvolvedores de cripto que são mais competentes e mais eficientes para criar novas tecnologias que vão solucionar esse problema. Dois dos protocolos que mais chamam a nossa atenção nesse sentido, por terem times de desenvolvedores muito competentes e que estão desenvolvendo muitas tecnologias para o mercado cripto no geral, são a Uniswap e a Aave. A Uniswap é a maior exchange descentralizada no mercado, uma DEX, e ela lançou a sua versão Uniswap V3 já fazem alguns meses e que dominou grande parte do mercado. Inclusive, o time da Uniswap foi responsável por criar uma coisa chamada de Automate Market Makers, ou AMM, que é a tecnologia que permitiu a criação de todas as exchanges descentralizadas. Então esse é realmente um time desenvolvedor muito competente para criar novas tecnologias. E a Aave recentemente também lançou a sua versão 3 do protocolo, com várias novas tecnologias, como o Aave Portals, que vai permitir a Aave buscar liquidez em várias blockchains diferentes, e também tecnologias como a Aviark, que permite com que ela tenha uma relação melhor com grandes clientes institucionais para realizarem operações financeiras dentro daquele protocolo. E é justamente por isso que eu deixei aqui embaixo aquele relatório sobre a Uniswap, porque ela, junto com a Aave, é uma dessas criptos que eu acredito que mais tem potencial de criar novas tecnologias que vão solucionar o problema do capital mercenário. Então não esquece de baixar o report que está no link aqui embaixo, 100% gratuito no fim desse vídeo. E você investe em criptos de DeFi? Você já sabia por que elas tinham se valorizado tanto? E mais importante, você acha que elas vão conseguir criar novas tecnologias e permitir que os tokens voltem a se valorizar? Comenta aqui embaixo em qual cripto de DeFi você investiu e o que você acha que vai acontecer com ela no mercado. E não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. Falou!